Bueno, entiendo que ya estamos en línea. Bom Buenos días. dia, bom dia. Entendo que já estão todos. Bom dia, boa tarde para todos. Meu nome é Juan Maldines. Eu vou estar moderando este seminário web. Este seminário faz parte de uma série de atividades organizadas por La Referência, a Aliança, a RDA, Data Alliance e a Aliança de Software de Pesquisa, RESA ou RISA, Research Software Alliance. Essas atividades, esse ciclo de seminários estão orientados para impulsar de pesquisa na América Latina, principalmente com relação a dados e software de pesquisa. Em nome dessas três organizações, dou as boas-vindas e agradeço sua participação. Este é o segundo seminário deste ciclo, que começou em junho, vai ser até dezembro. Vocês podem ver o programa todo dos seminários no site de recurso da referência. Agora vamos colocar o link no chat para que esteja disponível. E neste caso, vamos focar-nos especificamente em dados de pesquisas, conceitos, princípios e boas práticas para a gestão e uso compartilhado de dados de investigação. Normalmente, como falamos de dados de investigação, falamos de registros gerados ou utilizados como fonte nas atividades de investigação que são aceitas pela comunidade científica como evidência para validar convenções, descobertas. São registros que podem ser muito variados de acordo com o tipo, suporte e formato. Pode ser formato textos e são evidência da sua a evidência depende da sua disciplina. Esses dados de pesquisa e sua abertura, seu uso compartilhado, vem gerando cada vez mais atenção. Em primeiro lugar, os dados vêm ganhando importância como produto em si, de pesquisa, como um produto comunicável e reutilizável, e como uma oportunidade para melhorar a reproduzibilidade em consonância com os princípios fundamentais da ciência aberta, procurando que estes dados estejam disponíveis ou tão disponíveis como seja possível, dependendo da sua natureza e da sensibilidade deles, para que sejam efetivamente reutilizáveis, para diminuir os riscos de usos indevidos e para não vulnerar direitos de seu proprietário ou titular de dados pessoais, por exemplo, das organizações e as comunidades interessadas e que trabalham com o tema, têm desenvolvido uma série de princípios e boas práticas que deveriam ser seguidas não somente pelos pesquisadores no momento de produzi-los, mas também os repositórios onde são publicados. Então, sobre esses princípios e boas práticas é que vamos estar focados hoje. Os nossos três especialistas convidados de hoje estão conectados de diferentes pontos geográficos distantes. Maui Hudson, Daewelin e Paola Bongiovanni. Eu vou apresentando de forma individual a cada um deles durante o seminário. Obrigada aos três por estar aqui hoje e compartilhar seus conhecimentos e experiência. No nível prático, cada um dos expositores tem 15 minutos. Eu peço que respeite esses tempos. Eu vou avisar pelo chat quando faltem 3 minutos. E depois de cada exposição, vamos ter 10 minutos para responder perguntas dos assistentes. Eu peço que comecem a anotar no chat. Dependendo do volume, eu vou tentar sintetizá-las ou classificá-las. Esperemos poder responder todas. Este seminário conta com interpretação simultânea ao inglês, ao espanhol e ao português. Vocês podem ativar no, no na parte inferior, onde diz interpretação. Aos convidados pedimos que falem pausado para facilitar a compreensão. Eu me lembro também a mim. Se os, se os assistentes superam o número de 300, que são os que entram na sessão de Zoom, o programa será transmitido através do canal de YouTube da referência. E, finalmente, proponho que comecem a pensar e propor aí no chat
as oportunidades e desafios que a implementação desses princípios e práticas que serão apresentados pelos nossos convidados apresentam no contexto latino-americano. Acredito que pode ser um insumo muito bom para o intercâmbio com os especialistas. Então, sem mais, começo dando a boa-vinda a Maui Hudson, que vai falar sobre os princípios Fair e Care. Maui ele pertence ao Akatoea da Nova Zelândia. Ele é membro sultante de Local Context, uma iniciativa global que trabalha com comunidades indígenas em termos de direitos culturais e patrimoniais e soberania de dados. Ele é professor associado da Universidade de Waikato, onde se ensina conhecimentos, Maui, tomada de decisões sobre tecnologia, saúde, meio ambiente, inovação e outros. Apoia a participação do povo Maori no setor da pesquisa e defende os interesses e defesa dos povos indígenas através de Tenamararanga, uma rede de soberania de dados, e Aliança Global de Dados Indígenas, GIDA. Bem-vindo, Maui. Muito obrigada. Everyone. Good everyone. Buenos dias. Bom dia. We've got English translations, but I Eu vou started in falar, English, so it's just temos greetings. Greetings to interpretação, you. Thanks to Lab mas somente, Referencia and Research Data Alliance for somente, e inviting me to agradeço a talk. referência e a As is Exataia mentioned, por ter nos most of my convidados background has been in the key a este principles, seminário, como eu but I will mencionei, start trying to meu historial talk a bit about tem open sido science, nessas emerging áreas data, and key mencionadas, mas eu principles, vou começar and a how falar de the ciências key abertas, dados principles came abertos, about in that e como context. Um, Let me just put my isto slides up. surge neste contexto. Vou colocar aqui a minha apresentação. Okay. So, as has been mentioned, much of this work Como eu has come mencionei, about through the activities of the grande Global deste Research Data trabalho Alliance, vem pelas and the atividades work that they have looked at in terms of de making Data sure Alliance that do data tema governance indígena practices were e consistent garantindo-nos with que the as needs of partes local communities. de governança dos gados And seja most consistente com a instances, necessidade I'll be das talking about comunidades the locais. context of indigenous Em communities, algum desses but as we'll casos, see later falamos do on, it can contexto de apply comunidades to indígenas, other groups mas as como well. vamos ver também, isso também pode ser aplicado a outros Just wanted grupos. to reinforce the opening words that Eu quero Juan talked reforçar também about open as science being palavras a de movement to abertura, das make quais Juan scientific se research and its referia às ciências dissemination more abertas, que é um transparent. movimento para que We know that a there are certain disseminação places, seja mais certain locations transparente. around the Sabemos que alguns world in the lugares, global north, certos where there are lugares lots no of mundo, no universities norte and global lots of também, people onde há collecting muitas data, generating universidades, data, using that muitas pessoas to que estão generate coletando dados, publications. gerando dados And often para gerar that data is publicações. coming out of E muitas places vezes like esses New dados Zealand, Polynesia, saem Africa, de North lugares como America, Nova Zelândia, to quando be se used for other aplica à América purposes. Latina, e foram There's utilizados também core para outros principles, I propósitos. think, that inform the open science movement. One's about O- making Isto pode informar research o movimento processes and de ciência outputs more aberta, visible and accessible, uma vez que está fazendo esses processos, ensuring tornando-os that mais there's acessíveis e appropriate sharing of visíveis, knowledge amongst garantindo que researchers, possa ser making the compartilhado research entre outputs available pesquisadores, to all, facilitando ensuring a that comunicação dessas pesquisas communities can disponíveis para access the todos, knowledge to support the garantindo que as things that they want to comunidades do, possam acessar and conhecimento importantly para in this apoiar as coisas que context, querem fazer, facilitating e the muito reuse of importantemente research neste data. contexto, Not just research facilitando a data, but reutilização de thinking dados about de pesquisa, não somente dados the de importance pesquisa, of mas not having to go and pensando na importância keep de generating não the ter same sort que of data when there's information gerando os within the mesmos startup dados that could quando be used. já existe informação que pode ser reutilizada. And so when people are talking about open science, Então, quando as often thinking pessoas about falam de all dados these different abertos, de ciência components, aberta, open geralmente access, pensamos de todos os diferentes open data, componentes: then open source software, acesso aberto, citizen science, software de so código how the aberto, public can become more involved in ciência research cidadã, como o collection público pode activities, se envolver-se and then cada vez open mais educational nas resources. atividades de So pesquisa if
e também This recursos data is being used to educacionais generate abertos. information and knowledge that is of Por benefit to the exemplo, se public os that dados they estão can sendo access utilizados and para freely gerar informação que beneficia ao público, que eles possam acessá-lo data e being utilizá-lo a de forma livre. important part Então, esses dados of abertos, the open sendo uma science parte importante movement, some of the benefits that have been do talked about, movimento de ciência increasing aberta, algum transparency, desses benefícios que se different ways fala of improving sobre efficiency and aumentar a innovation, transparência enhance se public torna uma forma de participation, melhorar a inovação, access to melhorar a information that participação help do reduce público, corruption, acesso à informação que reputation, pode ajudar and it a also reduzir a corrupção em diferentes lugares e também faster processes of innovation, discovery, and research. apoio ao processo de But inovação, alongside the open data, descobertas e open inovação, data in and of itself através is destes interesting dados and has some abertos fish em hooks in si. it. So some of the cons relate to Há issues of data alguns quality and accuracy. If you're wanting to reuse alguns that data, problemas com relação à you really want precisão good desses data to be dados também, available se queriam for ser reuse. utilizados. Queremos que esses bons Issues around privacy dados and consent possam ser that can be reutilizados from e estejam individuals, but disponíveis para isso, increasingly thinking de acordo about com a política de consent of consentimento de communities, indivíduo, but mas also também consent of pensando em states consentimento or de institutions for comunidades, de, access de to estados, information. instituições, There's a potential para for acessar a misuse. informação. So thinking about the way Existe in which um that potencial data is used também by sobre other o mau players uso desses when you dados, se don't have pensamos the na same forma em sort que of esses control dados over possam it. ser utilizados por outros participantes quando não Issues existe of muito cost and controle. sustainability. Bom, No doubt we'll hear a bit o about this custo from também, a Dali when he talks about sustentabilidade, some of the challenges for data pode-se repositories, ouvir destes de maintaining Dowry that quando fale sobre infrastructure alguns dos has a cost. desafios para os repositórios de dados, tendo Some uma of the infraestrutura, technical and eles legal têm um barriers that custo, still face, logicamente. Então, sometimes related to the algumas infrastructure, barreiras ou but limitações also things like legais metadata, relacionadas com a and infraestrutura, then mas também com sort os of equal metadados access, even though e também para garantir um can acesso be seen to be open, igualitário, que às it doesn't vezes mean that everyone can access it pode se ver como está aberto, mas não quer equal dizer way. que todos podem se So conectar the da first set of mesma forma principles that igualitária. have been discussed and Há os have been in princípios place básicos supporting que estão the sendo movement towards open discutidos data, em with a few lugar para apoiar um movimento key para os dados principles of abertos. scientific data management. And you can see Os the four princípios principles e here. manejo desses dados científicos. Findability, Podemos ver aqui os quatro princípios: accessibility, interoperability, acessibilidade, and reusable. interoperabilidade e So reutilização. findable data E que as pode ser complementary encontrado, ou materials seja, have sufficiently rich localizável metadata esses and a dados de unique materiais ecosystem complementares identifier. que já So chegaram being a able com to muitos metadados ensure that para if people are poder ter looking for identificadores to read a persistentes. paper, Portanto, they see that se there's nós data podemos sets garantir se being as pessoas estão deposited, lendo o they documento e can ver que go esses and dados find those data sets in some other foram process. depositados, aí esses dados Accessible podem ser encontrados metadata aí. is Isso é um data processo simples, understandable to é humans and acessível machines, ao metadado e os and dados são deposited entendíveis in para todos os trusted humanos e as datas. E os And that dados just foram means that you'll be able to, depositados em um it will always repositório be there. confiável, o que It won't get significa lost que sempre if vai estar someone's aí. laptop goes down, Não vai se perder or something like that. quando algum Interoperable, sistema esteja so the caído, por metadata, exemplo. the way in which the Interoperável, data is structured and the metadata o is que é used metadado e a is in forma a na formal, qual está accessible, estruturado e shared, seja and broadly utilizado, tem applicable language. And that just uma means there's different sorts of representação systems, numa linguagem working across amplamente different sort of systems, entendível, ou that seja, que knowledge diferentes sistemas, can move assim como trabalhando across diferentes those, sistemas, que esse conhecimento and reusable. possa And this perpassar esses is sistemas thinking e que possa about ser data and reutilizado. collections having clear usage licenses, Pensando knowing em where the dados things e are in essas coleções de the public dados que domain, possam ser whether they have utilizados a com Creative licença, Commons entendendo license, que algumas coisas estão em um, domínio público, what the copyright situation is, and so providing também accurate qual é a information on situação, provenance. a And questão this de is direitos a different autorais sort e of da. element, but it means that that information is able to be Esse é um used by diferente others. elemento e que quer dizer que essa informação pode ser utilizada por outros. I'm not going to talk too much about the Eu fair-base não vou me referir muito sobre estes princípios, além deste the que eu things já that we mencionei. looked at as a part of the Essas são as International coisas que Indigenous vimos Data como Security parte Working Group
for the Research Data Alliance. de um grupo de trabalho de investigação para essa população indígena e, e pensamos sobre o contexto onde contar com dados abertos e, e contar com esses princípios onde trabalhava em contra das necessidades indígenas e procuramos então ter um pouco mais de controle sobre as informações que estavam sendo geradas a partir daí desses terrenos e localizações. Aqui podemos ver uma tabela que fizemos para poder comparar a diferença dos princípios de dados que estão surgindo e à direita vemos os princípios representados aqui. Também há algo como os princípios de dados abertos, que é um dos princípios que estão sendo promovidos pelos governos, relacionados a como devem ser organizados esses dados e pensando em dados abertos nesses espaços. Então, os princípios também se contrastavam contra os princípios que estavam surgindo das comunidades indígenas na Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos e algumas áreas do Canadá. E podemos ver aqui com os princípios, que se podemos ver as características dos dados. Quando viajamos os princípios dos dados indígenas, quando pensamos mais nas pessoas, ou sobre o propósito para que está sendo utilizado esses dados. Isso se tornou a base para a criação de princípios CARE para a governança de dados indígenas. Aqui vemos um acrônimo para coleta de benefício, política do controle, responsabilidade, a publicação que foi comunicada. Isso surgiu de uma oficina de Data Alliances que fizemos para International Data Inc. Se pensamos sobre a governança dos dados indígenas, comunidades que tinham mais controle sobre essa informação que estava sendo, dados que estavam sendo obtidos sobre eles, temos que garantir que exista um benefício coletivo que surge do uso desses dados e que podem servir para o desenvolvimento e inovação inclusiva, pode ser para melhorar a participação da governança e envolvimento dos cidadãos e também para resultados equitativos. Pensando sobre isso nesses temas que estão sendo desenhados para facilitar aos indígenas que eles possam derivar benefício desses dados. Enquanto a autoridade de controle, isto é sobre o reconhecimento dos direitos e direitos dos indígenas com seus dados, que permite que eles possam determinar como as pessoas indígenas e seus territórios e recursos e o reconhecimento desses direitos que sejam representados nesses dados. Então, trata-se de reconhecer direitos e interesses, pensando em como possam ser acessados os dados para apoiar a governança. E também como outras pessoas estão acessando estes dados. Então, quais são as instâncias nas quais podem ser envolvidas na governança desses dados? Responsabilidades, SAR, quando as pessoas estão trabalhando com esses dados indígenas, têm a responsabilidade de compartilhar como esses dados estão sendo compartilhados para apoiar esse benefício compartilhado e essa responsabilidade inclui na determinação desses esforços sobre como compartilhar esses dados para construir relações positivas e ampliar as responsabilidades ou para apoiar a saúde e o bem-estar desses idiomas indígenas também. Com relação à ética, os direitos e bem-estar dessas populações deve ser a principal preocupação em todo o ecossistema e o ciclo de vida dos dados para minimizar,
para minimizar os storing danos e data so that can maximizar os be benefícios, pensando no uso used futuro for desses other dados, purposes, para que eles and possam ser often it's utilizados em secondary outros use propósitos. where the issues Usualmente, arise. When it's em being usos used in secundários, conflict, we onde can see podem often hidden emerger given from a particular diferentes place, problemas quando são and so utilizados em diferentes it's contextos, really quando não vêm de um then lugar incumbent on the específico. users or the Portanto, stewards to make sure that it's being used in an appropriate manner. este afeta usos de que este I seja did want to highlight that apropriado. the key principles for Eu quero Indigenous destacar que data os governance princípios have been translated chave into Spanish. para You can indígenas find da on the governança sejam IDA-Global traduzidos ao website. espanhol. Isto You'll see pode ser here it's been encontrado mentioned as no CLEAR. site de That was Kirdash Global. done alongside Dr. Já Oscar mudou a Kira, Figueroa que foi Rodriguez from the Collegio feito de pelo Dr. Ocar Luiz Postgraduados de referência México. Rodrigues, And os the key pós-grado que principles have fizeram also pós-graduação no just been México. translated into Esses Portuguese, princípios and chaves they will foram soon traduzidos be também já ao also put up português on e em the IDA breve Global estarão também website. na página de Kira Global. I just wanted to highlight a couple of points Quero as we're thinking about somente different mencionar, sorts of principles. So the key enfatizar alguns pontos, principles como vamos pensando em princípios. and the care principles, which we've always Uns, seen as os FAIR complementary to each other. Principles e CARE Principles, que Care geralmente thinks about the se characteristics of the complementam entre data, si. care Eu thinking fiquei more about pensando how nas it's being CARE used. pensando FAIR But pensando they na are, característica dos dados while e they're CARE independent of each pensando other, no they uso are desses also dados. are interdependent. Mas eles são So independentes e, ao for mesmo tempo, indigenous interdependentes. communities, data Portanto, para needs as to be comunidades findable and indígenas, accessible os to then dados put in devem a ser position to access acessíveis some e authority to podem ser control. encontrados para que So there are possa estar em uma relationships, posição and you can para find executar o data controle that desses is dados, fair, bem como a that relação onde pode reflects the encontrar care os dados principles, que podem ser data that might reflect justo, the care mas que principles, não but reflete isn't os fair, princípios CLARE, and ou other aqueles que sets that refletem os won't be princípios neither CARE, care nor mas não fair, de FAIR. or both care and fair. And I think the O que quer movement dizer que é making sure that preciso data ter is both ambos, fair and care, quer e FAIR e o and movimento be fair para and fair garantir que esses dados is something that we're estejam seeing in a cumprindo variety of ambos different os locations. princípios, FAIR e CARE. It's Isso onde vemos em also diferentes important lugares. to realize that one of the É challenges importante around também the relationship between perceber the two que um dos is that desafios que a relação entre os fair dois, can relate more in a sort of more defined FAIR space pode estar around how relacionado the mais data is being num managed in a place. espaço But when definido we start em talking como about esses dados care, estão we're sendo thinking about manejados em um lugar. how it might E quando apply começamos a falar when de it's being care, collected é or que through a project, como pode ser aplicado how it's being used in the context of a um data stewardship, projeto, como but then está also sendo when utilizado num contexto when onde people are thinking about data a access and use implementação, or quando application pensamos em acesso e or uso use for desses those different dados, sorts of a applications. implicação This sort of e as diferentes aplicações relationship between que fair and podem haver. care is reflected in the statement. Esta Data relação should entre be as FAIR e open CARE as possible and se closed as reflete necessary. So while we nesta can citação que diz que advocate os for dados open podem data, ser we know there's abertos often instances tanto como where seja for possível e privacy fechado reasons, tanto como seja for necessário, por questões de confidentiality privacidade, reasons, por for exemplo, security ou de reasons, that certain confidencialidade, data sets ou may sit razões in de segurança, sort of a more que esses protected or certos restricted dados space. podem estar mais restritos ou protegidos. Also, just highlighting that while care has Também been contributed destacando in particular to thinking about Indigenous que, staff and bem Indigenous como CARE communities, foi it's being desenvolvido, used in pensado em non-Indigenous contextos contexts. indígenas ou These não are two indígenas, está papers that sendo have come out utilizado em this year. contexto não indígenas One também. talking E são about the dois use documentos que of the surgiram care este ano, principles um in falando sobre o knowledge uso dos development in Southern princípios CARE Africa, and the other com one talking relação ao about the care manejo do principles being conhecimento no used sul for da África e na vulnerable África do Sul, communities e também no princípio in CARE para as comunidades humanitarian crises, vulneráveis, and that's really looking at the passando, que context of estejam the passando Ukraine. por crises humanitárias. Estamos falando, por exemplo, no contexto de Vamos, Ucrânia. disculpa la interrupción, tenemos que Mal e ir desculpa, terminando la temos presentación que ir para terminando a apresentação esto y para dar espaço para os seguir. comentários. Um minuto mais. Okay, last slide. Muito bem, esse é So, o último in slide. summary, Então, um,
there's spoken Resumindo, about the fair and care principles, and you'll fez also hear about the as, trust falando dos principles from princípios FAIR e Darwin. CRES, vocês vão escutar também sobre os princípios de FAIR trust. focusing on, Dawi, FAIR really thinking about FAIR it's data-centric, thinking se about the concentra characteristics of data, principalmente nos care dados, as suas características dos focusing on dados, people and the centrado nos purpose, dados, and then trust quer centrado will nas be pessoas e seu talking about propósito, digital e stewardship and trust e preservation, confiança really the se infrastructures refere that sit around that. So é confiança na apologies infraestrutura for onde os dados se extending a encontram. little bit. I Eu lost my desculpo por timer passar do when I tempo, desculpa. started the Eu presentation. perdi meu tempo quando eu comecei a fazer a minha apresentação, desculpa. Muchísimas gracias, Maui, por esa Obrigado, Maui, introducción a los principios pela FAIR. introdução dos princípios Quizás Care e los FAIR. principios FAIR más conocidos Talvez os princípios foram mais para los conhecidos para os asistentes assistentes. en Os particularmente princípios Care me parecem para pertinentes para familiarizar-nos na América Latina com esta presença de comunidades indígenas. Há algumas consultas no chat que eu fui. Nicole Munhoz pergunta se haverá material complementar disponível. Eu entendo que a gravação deste webinário, bem como as apresentações utilizadas, vão estar disponíveis no centro, no site Recursos da Referência e também convido a que naveguem neste site, que tem muito material sobre dados abertos, sobre pesquisa, e recomendo principalmente envolver-se com RDA, onde existe muitos grupos, documentos e material de todo tipo que possam aprofundar no tema. Existe uma consulta para mal de Giovanni Ramírez que pergunta se as práticas institucionais de gestão de dados se ajustam a alguma norma ISO específica e, e pede alguns exemplos do uso indevido ou exploração de dados, contextos indígenas. Quais lições podemos tirar desses contextos? Eu lembro que este seminário conta com interpretação simultânea em espanhol, inglês e português. Vocês podem ativar na parte inferior da tela. Vocês podem colocar seus comentários e consulta no chat. Maui? Okay. Bem, So there is a lot of material about the care principles that há can be muito found material on the Get a Global sobre os website. princípios CARE There's a lot que of podem ser activities at the encontrados moment no underway site to online. how the care Há muita principles can be atividade operationalized. agora que está sendo Some realizada of that has sobre been in como the os princípios context of CARE data podem ser repositories. operacionalizados. Some Alguns of that desses work is estão thinking no about contexto de repositório de how it can be dados. applied by publishers. Parte desse trabalho é So pensando that sort of sits como there. pode ser It is aplicado that work is yet to be quando é translated publicado. into Spanish. E esse There trabalho are deve ser indicators traduzido that are ainda ao under espanhol. development Mas, at the moment. se existem indicadores, I think was that second question around examples of indigenous data being algum used in exemplo various agora places. sobre I think os one of the dados challenges that indígenas que we've são been utilizados working em towards alguns lugares. Eu acho que um has dos been desafios que nós indigenous temos data that's sitting in trabalhado museums and tem archives and sido repositories que that is esses being dados de digitized and then indígenas becoming que freely estão no available. repositório, That que happening foram often without digitalizados e depois any sort of colocados à participation of disposição, communities. com frequência, sem a participação das comunidades em si. I think even when Portanto, there's situations where you can get até mesmo consent quando existem permits to situações work with a nas community, quais but then pode-se that obter o consentimento information is para moved trabalhar onto com uma a comunidade, data mas repository that depois is essa open informação data space, faz becomes parte freely de um available for others to repositório de use. dados que Often não é um some espaço of de the dados communities we aberto, work with portanto, se feel torna anxious disponível about para qualquer pessoa que the queira use of that utilizá-la. information by E people other than the alguns ones that nós they've nos sentimos agreed to do ansiosos it com with. o uso dessas So informações there's, de I think, pessoas a que range não of challenges deram a sua that sit around aprovação para que fosse community utilizado. use, E acho que and existem then alguns developing tools desafios, which allow them to, in some ways, to travel with the information. alguns, So mas é we've been algo really que thinking about, permite can we trabalhar com a empower the informação provenance e realmente back to that community pensamos recognized? em How como can they está be esta attributed
as the iminência information dessa is to have comunidade para que ela possa replaces. ser In similar reconhecida, ways to como how atribuir a authors get eles essa recognized as informação que está they sendo write about, utilizada em muitos de they lugares might develop e que os outputs from autores os those, reconhecem the e use of that data escrevam as a well. eles sobre o uso desses dados. Gracias, Maui. No hay más preguntas en el chat, pero a mí me gustaría aprovechar para hacer una. Obrigado, Mal. E ¿Cuáles não mais pergunta no son los chat, mas eu quero principales quais incentivos são o las os principais razones por las que los incentivos, as razões pelas investigadores quais os comparten o abren sus pesquisadores datos de compartilham investigación y ou cuáles abrem las seus dados de principales pesquisa e barreras quais são as principais o barreiras obstáculos que enfrentan ou para hacerlo? obstáculos que enfrentam Sé para que es un fazê-lo. tema Eu sei que é um tema difícil, te pido brevedad de respuesta, por favor. difícil, peço que você Yeah, seja breve. sure. Um, Bem, so I think that there's definitely benefits in opening the data existe for definitivamente benefícios ao abrir in esses part for dados transparency. So part of it is so that others can see, com others can completa look at the data transparência. and then have a Espero chance que to outros possam try ver to os dados interrogate the things e that you por might have ter a found as a researcher. oportunidade de So poder whether that's sort of interpretation interrogar or as coisas I como think pesquisadores para ver se it sort of realmente sits in that kind of isto é place. correto. Um, De todos there modos, are challenges with that because in some ways it requires a lot of additional work, o desafio é que both em in terms of algumas publishing the partes data é into a preciso place de that ter matches to trabalho all of adicional com the relação a metadata sitting there. publicá-los ou So that requires a whole garantir que os metadados different estejam level of aí. engagement than just the generation of the Existe publication as well. nível diferente de But I think it's participação really people que have seen the existe, value of doing that and the mas acho value que of se doing that trata as a community, de que as and pessoas tenham visto everyone o valor de ver isso, contributes o valor their data set, para a and when it's being done in a comunidade, good way, onde todos they can bring it all contribuem, together e quando se faz de in forma ways that correta, pode generate juntar additional tudo value. de forma que possa gerar um valor adicional. Muchísimas gracias, Maui. Obrigado, Maui. No hay más consultas, así Sem, que não há vamos mais a pasar consultas, al segundo então agora vamos invitado passar del día com o de hoy. segundo Se convidado trata de de hoje. Dawei Se Lin. chama de Dawei Lin. Bienvenido, Dawei, muchas gracias. Bem-vindo, Dawei. Dawei Muito es obrigado. doctor en química Dawei é física por la doutor Universidad de em Pekín, Química es Física director da asociado Universidade de de Pequim. Ele é diretor bioinformática y associado asesor en de el Instituto Bioinformática Nacional de e Alergias, assessor do Enfermedades Instituto de Infecciosas de Estados Divisão de Unidos. Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. Supervisa e implementa Aí ele estrategias de supervisa e datos implementa as y estratégias de contribuye a dados definir e marcos contribui internacionales para de definir gobernanza de datos marcos internos para en el recursos marco de los biomédicos institutos no nacionales marco de dos Estados Institutos Unidos. Nacionais de Saúde Esto dos abarca Estados repositorios de Unidos, datos, o que gestión de abrange datos. repositório de dados, gestão de dados e infraestrutura Dawei computacional. copreside el grupo de Ele interés en co-preside o grupo de certificación de interesse em repositorios certificação de digitales repositórios RDA digitais y de World Data RDA System. e World Fue Data miembro de la junta System. directiva Foi de membro da CoreTransIS, diretoria de que es el organismo de CoreTransIS, estándares que que é o organismo certifica de los padrões que repositorios certifica os confiables. repositórios de dados Además, dirigió confiáveis. el Além desarrollo de disso, los dirigiu o principios desenvolvimento e TRUST, que adoção nos va a dos princípios explicar sobre TRUST, que vai repositorios nos apresentar digitales. para repositórios digitais. Y bueno, nos acompaña con E esta bom, ele presentación nos que se llama acompanha com essa Garantizando apresentação el que uso de chama datos a Garantia do largo uso de dados a plazo a longo través de los prazo principios por meio dos TRUST. princípios Bienvenido, Dawei, TRUST. adelante. Bem-vindo, Darwin, e adiante. Okay, thanks, Juan. Let me Muito start. obrigado. Uh, Bom, eu vou começar com a apresentação. can you see my slide okay? Estão ouvindo bem? Yes. Okay, Sim. great. First, I want to thanks. Em primeiro lugar, You to share, I think. Oh, oh. pressione para compartilhar. Está bem? Thank you. Yeah, thanks, RDA, and also Muito Laura obrigado Flecha, for the à invitation. And RDA also, I'm e também a really Laura honored Fecha pelo to be able to convite. talk to so Eu many me sinto Latin honrado de colleagues poder falar com on the tantos topic colegas dear to my heart with latino-americanos open data and open science. do And I see setor so público many também people com are relação aos interested dados in this. abertos. It's Ciência very good to aberta, eu see. vejo que And muitas today I'm pessoas estão going to utilizando isso. introduce Isso é muito bom ver dessa the trust maneira. principles, Hoje eu vou which falar is a sobre os framework princípios Trust, dos for quais são um marco ensuring para, the integrity, para garantir reliability, a and integridade, the a longevity confiabilidade of data e a repositories. And longevidade. these principles
dos repositórios de dados. São os princípios como, por exemplo, transparência, responsabilidade, do uso de sustentabilidade e tecnologia que estão orientando as instituições que estão navegando e preservando nossos dados, de forma que possamos melhorar a confiança e a longo prazo. Na minha pesquisa, o corpo desses dados, não nos referimos a isso, não se fala somente de acesso e disponibilidade, mas também que também estão, foram acordados, que também que possa se manter ao longo do tempo. Pode comprometer a reprodução destes, a colaboração e também o uso. Portanto, o princípio TROS está orientado a todos esses riscos diferentes com a necessidade de ambos, tanto o uso futuro como o atual, pensando neles. É um tema muito importante dos princípios TROS, é a sustentabilidade e também complementa o que indica os princípios CARE e FAIR. Juntos, acredito que fazem parte de uma boa base para ter um único sistema robusto de dados abertos. E com esta apresentação, então, quero dar-lhes um pouco de notícias negativas. Eu acho que os dados FAIR e CARE são importantes, mas as mulheres podem perceber que muitos dados estão desaparecendo. Por exemplo, isto já é de algum tempo, mas são descobertas que são relevantes, de que somente uma pequena porção dos dados que estão no repositórios e que ainda estão disponíveis, e para os dados que não estão no repositório, é um risco de que possam se perder, até mesmo para o repositório. 80% deles continuam sem ter um fundo contínuo, já não estão na internet. Eu acho que o problema é pior quando a inteligência artificial e outras atividades que fazem que as pessoas não estão interagindo com os repositórios diretamente e até mais. E pode dar a possibilidade que esses dados possam já não estar aí, até mesmo quando passamos bastante tempo para que eles sejam abertos. Aí é quando vem o princípio de trust ou de confiança. Aqui, como é que podemos fazer com que esses dados estejam disponíveis a longo prazo? Primeiro, os repositórios dos dados têm que se fazer, mas algumas vezes os dados dos repositórios operam de forma que possa se dar ao usuário e frequentemente para certificar um repositório digital. E eu me refiro a todo o ecossistema de participantes. E para manter esses dados a longo prazo, é uma responsabilidade para todos, não somente para os repositórios. Temos que ver o que funciona e o que não funciona, para fazer com que os princípios que estejam trabalhando repetidamente em vários lugares, isto é o que o princípio trata de obter décadas de trabalho para manter repositórios de confiança para que todos possam preservar dados também. Este é o acrônimo para Trust. Há um documento que pode ser lido sobre isso, e também o documento já foi traduzido ao espanhol. Vamos ver se podemos encontrar isto mais adiante, mas brevemente, para nos referir sobre o princípio TRUST, sobre a transparência. Que já brevemente já se falou disso, esse é o fundamento de TRUST.
que pode ser as pessoas, o que podem fazer e o que não podem fazer. E a responsabilidade é o compromisso que, que tem que dar o que se promete fazer. E o uso desse foco é o centro da confiança. Saber que tem que dar o que o usuário quer, e se quer manter aberto, se mantém aberto, se quer fechado, se oferece fechado, mas também deve-se considerar a necessidade que vai evolucionando de parte dos usuários. Antes não falávamos disso, mas agora temos que ajustar-nos a isso. A sustentabilidade a quem se refere a quem temos que dar esse serviço a longo prazo, e a tecnologia é a infraestrutura que seja visível e suficiente. Este é o princípio TROS. Eu quero esclarecer que esse princípio é uma forma que pode ajudar a manter comunicações ou comunicados. São simplesmente 5 coisas nas quais tem que se manter, por isso fizemos 5 slides sobre o que cada uma delas faz. E não é um padrão onde se pode procurar para que seja utilizado para certificações. Acho que são critérios e cada domínio tem suas necessidades específicas. Então, somente dá uma explicação e objetivo de alto nível para as pessoas, para repositórios digitais. O princípio TRUST foi desenvolvido totalmente sobre RDA, Alliance, e pode-se ver 44, mas já hoje 60 organizações e repositórios sobre algum desses princípios, e que ele foi desenvolvido por essa comunidade. O princípio TRUST 13 é seu autor. A publicação de repositório, pessoas, tomada de decisões políticas e usuários. Daí vem o produto da comunidade. Esta é outra maneira de dar-lhe sentido de como esses princípios trabalham juntos. Isto também para o documento no slide que se refere ao repositório de dados médicos de conceitos e princípios de manejo desses, e pode-se ver no slide que pode-se ver de amarelo, que é a comunidade, onde nos importa como as pessoas podem se beneficiar desses dados e também os princípios que eles estão aí, e depois vem os dados que são princípios, e vem a infraestrutura, que é a operação, e que se refere ao princípio TOST, onde existem métricas para as especificações de operações, mas mais ou menos esta imagem em geral e o resumo da relação entre estes princípios. Logo, algo que quero indicar sobre o tempo. Nem todos os dados nascem e são executados com fé. É o repositório, as pessoas que o fazem justa em fé. Mas, ao longo do tempo, o instante muda, a tecnologia muda. Vamos ter justo com fé, porque não é interoperável, e eles têm que ser feitos novamente justos. Isto é quando o tempo e a sustentabilidade passam a ser importantes. Então, quando nos referimos a isto, não é que existe para sempre. É como tudo o resto.
O repositório também tem seu ciclo de vida. Desde o início, tem o seu crescimento, sua maturidade, e depois vai diminuindo até o certo ponto em que as pessoas decidem se quer ter um repositório e que ele se misture com outros repositórios para novos usos, ou se queiram utilizar, que se torna obsoleto e querem retirar esse dado. Então, quando nos referimos à disponibilidade a longo prazo dos dados, também temos que mantê-los em mente para garantir que os dados possam ser de longo prazo, até mesmo depois de algumas interrupções ou quando terminem de operar esses repositórios. Então, Trust já está há algum tempo, há muito uso sobre ele, mas se queremos que este princípio Trust não seja somente das administrações de alto nível, mas também que seja de uso prático. Há mais ou menos um ano e meio, fizemos um princípio de adoção para um grupo de trabalho. O grupo e o objetivo era entender onde estavam os obstáculos com as pessoas que queiram adotar o Trust, onde quer que eles estejam. E também quais são outros casos de usos que podemos compartilhar com a comunidade em cada domínio científico e como poder fazer para que possam aprender cada um deles utilizando seu próprio idioma. E acredito que, como assim nós queremos trabalhar com os princípios Fair e Care para ter, em geral, uma melhor imagem de como as pessoas possam levar a cabo e utilizar esse sistema que foi apresentado no nosso grupo de trabalho. Assim que podemos ter um link entre Care First e Trust. E essas são as coisas. E o grupo de trabalho tentava entregar. Uma deles era esses repositórios que nos deram para ter essa resposta. Ou tivemos um questionário para poder obter diferentes padrões de certificações. Algumas pessoas não passam por 16 ou centenas de critérios para utilizar o Trust e ter essa imagem geral, e também para produzir guias práticos para que as pessoas que não estão preparadas para ser avaliadas por terceiras partes, que possam fazer por si mesmos para se autoavaliar e ter documentos adicionais para a comunidade. Então, bom, somente 2 minutos mais. Bem, então, esses são os dois últimos slides. Aqui, não vou me referir a todas, somente à transparência, por exemplo. Esta é a resposta dos usuários. As pessoas realmente, se vemos, eles querem documentos. E que na política, para as condições, esse é o tipo de condições que as pessoas esperam que o repositório faça. Também a confiança. Então, se vocês já usaram mais, vocês já ouviram sobre critérios que querem utilizar princípios ampliados para os serviços. Esse também é outro uso, é a sustentabilidade. Que as políticas sejam sustentáveis a longo prazo e um compromisso também a longo prazo. Antes de colocar os dados, querer saber se o repositório ia estar aí por longo tempo. Este é a pesquisa do repositório que foi feita e talvez vamos terminar ao final do ano. Há muitas perguntas. Não se trata somente
de and fair, we can dados únicos de discuss more. confiança So like this, ou who de trás, own mas those também se refere right? a So care e we fair. use that as a Quem é guideline. o dono So desses how we're princípios? gonna E se utilizamos know como um where they guia, are, and then como and podemos saber how onde eles estão? the people implement Como those repositories, as and pessoas how what are the costs implementam esses to implement those repositórios repositories. e So there's a qual lot é of o questions custo out there, dessa and I implementação? will share the E slides. You can muitas read the dúvidas. question later. And this Vou is compartilhar a apresentação the last slide. And mais if you adiante. we still Este é o need último people to join slide. us, feel free to Se ainda work with us, and pessoas, those queremos links que are pessoas provided. se unam, And there were sinta-se some livre de trabalhar conosco. publications Este and slide, aí you estão can os follow links que through. serão And compartilhados. the Aí service algumas slide actually mentioned publicações que vocês podem is coming from ver. Meredith Gon from O WordPress System. slide vem de Meredith, So I will stop here, and looking forward to the de Workday questions. System. Eu paro aqui e abrimos para perguntas. Obrigado por sua apresentação desses princípios que indica a natureza e disposição dos dados em si, mas também dos lugares, das infraestruturas onde eles se encontram. Temos algum comentário sobre isso? Adriana Aquino comenta que é importante que o Dr. Lin mente sobre a sustentabilidade dos dados. Quanto a isso, o trabalho de monitoração dos dados, se esses continuam presentes como FAIR, naqueles repositórios onde foi compartilhadas. Eu entendo isso como uma reflexão sobre a necessidade da sustentabilidade de longo prazo desses repositórios de dados. Eu acho que é muito relevante. Lembre-se que podem ir colocando seus comentários ou dúvidas no chat. Até agora já recebemos poucos. Me parece particularmente interessante contar com suas reposições sobre as oportunidades e desafios que a implementação desses princípios e práticas significam no nosso contexto de trabalho, seja como pesquisadores, gestores, etc. Enquanto espero para ver se tem alguma pergunta para a Dawi. Antes, há várias pessoas perguntam se podemos ouvir em espanhol. Uns- um- o seminário tem interpretação simultânea em espanhol, inglês e espanhol. Vocês têm que colocar aí na parte inferior da tela, no menu do Zoom. Aí temos, quando passe dos 300 participantes, não vai permitir que o participante entre, mas pode entrar no canal YouTube, dar referência e obrigado àqueles que estão nos seguindo por aí. Uma consulta minha para dar Way. Você comentava o volume de dados de pesquisa que não é publicado nos repositórios, senão são compartilhados e circulados em outras vias. Eu gostaria de perguntar quais são os principais meios pelos quais os pesquisadores hoje estão compartilhando esses dados e quais são as dificuldades que esses meios têm contra repositórios confiáveis que estão sujeitos aos princípios TRAS. Yeah, that's a great question. Sim, é uma boa pergunta. Those data that is now shared with the repository normally Acredito que esses dados que unreliable não way. são For example, compartilhados the são people put de uma on maneira their own website, confiável. and São when pessoas que colocam nos seus próprios students sites web. graduate, and nobody Quando os maintain that estudantes se website, then formam those data can get lost. e ninguém mantém So there is a lot isso of efforts now o site. Esse site se perde. including, Mas for agora example, existem the muitos scientific esforços journals will para require isto, inclusive if you publish a paper that you're going to share through para que requerem que seja repository. So then publicado you esse can have a link, documento, make it ele public, seja compartilhado so that will ensure both para que the seja availability público, of the data, but garantindo also assim, the integrity of disponível the a research. So I tanto think those dark data that share a integridade means, dos dados, bem como is das a lesson pesquisas. Esses less. dados que são I compartilhados think so currently it is é uma probably lição. a lot of investment
in the que infrastructure to talvez maintain requeira de muito investimento data em repository, infraestrutura para other mantê-los, infrastructure to make data available. para mantê-los, para que eles possam estar disponíveis. En este mismo sentido de la sostenibilidad a largo plazo, Quanto a isso, sustentabilidade a longo prazo, Victor Hernandes pergunta através do chat. tesis en el repositorio Há con sus teses no datos, repositório com ¿cuánto seus tiempo puede dados. estar publicado Quanto en ese tempo pode repositorio? estar En principio no hay publicado un nesse límite, repositório? Não apenas la existe respuesta. En principio no hay un límite de em tiempo, princípio, não debería estar existe um limite de tempo. disponible Esse é o que y eu penso. preservado a Deveria largo estar plazo. No sé disponível e preservado a longo prazo. al respecto. Eu não sei se você quer fazer algum That's comentário. Yeah, that's a great question. It's very Sim, important one. é uma pergunta And muito boa, é muito as we all importante. know, the value of data will need Como time to todos realize. sabemos, o And valor dos probably dados. at least 2 years, Precisamos de maybe tempo 5 para years. perceber And in the pelo menos case 2 anos, of talvez protein 5, structure data, mas no it caso take 50 years de for people to dados em build infraestruturas, AlphaFold, leva 50 anos para as que as AI model pessoas that can predict the protein structure possam reliably, ter um then modelo with the em quantity modo que comparable possa to predecir experiments. a So, confiabilidade with com uma that, qualidade I comparável think I want to make ao a point experimento. E is com it's isto, hard to say how acredito que long é to um keep the data. ponto no I think it will qual be é depend on each difícil community, dizer how quanto long the tempo people pode feel ser mantido esses dados. Isso depende the de cada data can be comunidade, useful. quanto tempo essas And so pessoas that pensam is que esses what dados the possam ser de user utilidade. focus of the Então, trust principle is isto about. é o que está no enfoque Is do uso do it princípio depend on do users trust, to see if you can have a sustained group of que depende users dos keeping usuários, using para the ver se pode repository. ter um grupo de If that is usuário the case, and that is sustentável justification para for continuar utilizando continued investment to keep essa data justificação on. And para then there, if there is pesquisa no use contínua of the data repositories, para manter esses dados a active longo use, prazo. that may means people have E se other não é ways ativo to esse uso, understand the problem e se as using pessoas têm other outra new forma de technologies, entendê-lo, and the o repository problema, may retire, utilizando novas hopefully in tecnologias, a graceful esses manner. repositórios possam ser So I think retirados. in terms of how long the data will be Então, available, I think is really depend on quanto the tempo user community. pode esses dados estar disponíveis vai depender da comunidade de usuários. Gracias, Dawei. Un último Obrigado, Carlos Dawei. O Murillo, último comentário de Carlos en el Murillo, chat, dice, que como coloca no director chat del Centro de como diretor do Investigación Centro de Observatorios Pesquisa, de Desarrollo de la Conservatório, Observatório de Universidad Desenvolvimento da Costa Universidade Rica, da Costa para Rica, mantener o el principal desafio para repositorio, manter esse repositório é mantener duplo: el servidor del sitio manter o web, servidor do el problema site, de la actualización o de problema da servidores y atualização dos sistemas y servidores las e dificultades que sistemas eso e genera, as y por otro dificuldades que lado, isso gera. mantener la E, por vinculación outro con lado, otros manter a repositorios, vinculação sobre com todo outros gubernamentales, repositórios, principalmente do porque governo, porque na cada Costa Rica, institución pública tiene praticamente su cada propio instituição software y genera pública tem seu problemas de próprio conexión software e há con el problemas de repositorio conexão de su com o institución. En este repositório de sentido, sua me instituição. gustaría Portanto, eu como gostaria última pregunta, de si uma me puede última dar respuesta pergunta. breve, es Eu peço uma resposta breve. el problema de la O problema duplicación. da duplicação. Sabemos cuántos conjuntos de datos Sabemos están subidos quanto en conjunto de diferentes dados estão repositorios subidos institucionales, em disciplinares cada y um dos sistemas con repositórios distintos identificadores, disciplinares, com etcétera, etcétera. diferentes identificadores. Esse é um problema para você? I think, yeah, it's a very critical question. Eu acho que é uma pergunta crítica. A challenge to maintain Sempre infrastructure. existe um desafio It's not just repository, but para also other manter a infrastructures. infraestrutura, And I não think somente repositório, mas também I think the outras key thing, infraestruturas. as I Por mentioned, exemplo, is that algo importante aqui, we como cannot lose mencionamos, sight of why the repository is created é in the que não first place. podemos perder essa Like, perspectiva the de por emphasize que the um use. repositório foi If criado people em um understand the princípio, importance of enfatizando the o uso. repository, Se as pessoas entendem it's a importância desse the repositório, investment and support will come o naturally. investimento, And o I think investimento e o that's apoio vai the vir de overall forma recommendation. natural. But I think Acho que essa there is recomendação discussion em about geral, different business models mas to acho support que sim, existe uma discussão data sobre repository, diferentes and modelos de there are some negócio para publications apoiar out there, um to see repositório. how Existem we can publicações já collectively support, the important e resources podemos ver like data repository como for the long podemos term. obter recursos importantes com repositórios
de longo prazo, a longo prazo, Muchísimas desculpa. gracias, Dawei, por tu Obrigada, presentación Wei, por sua y por apresentação tus e respuestas. por suas respostas. Les recordamos que en el sitio de Lembramos a todos RDA que no site tienen de documentos RDA referidos há a la também gestión documentos sobre de gestão de datos repositório de dados ajustados a estos que principios estão ajustados a TRAS, esse del princípio grupo de TRAS, trabajo etc., sobre el tema. grupo de trabalho sobre o Em, tema, e Así também que despedimos a Dawei y pasemos a la pedimos a tercera Dawei y e última agora presentación passamos à del día de terceira hoy, e última apresentação de a cargo hoje, de a Paola cargo Bongiovanni. de Paola Ella es doctora en Bongiovanni. documentación, Ela é doutora em profesora de Carlos III de documentação pelo Madrid, documento de Carlos profesora III e de Madrid, investigadora professora e de la pesquisadora Facultad de da Artes Faculdade de y Humanidades e Arte Ciencias da de la Universidade Nacional de Argentina, Rosário, donde trabaja en da temas Argentina, relacionados onde con trabalha em comunicación temas relacionados com académica comunicação y gestión acadêmica, abierta. ciência Coordena la aberta, unidad de gestión de coordena a acceso unidade de abierto gestão de acesso de aberto, que administra repositórios publicaciones de de datos en las publicações de dados, revistas de la e o, universidad. e o site de Es revistas da miembro del Comité de universidade. Expertos Ele é de membro do Sistema Comitê de Nacional de Especialistas do Sistema Repositorios Nacional de de la Repositórios Argentina, Digitais da Argentina, que coordinó durante que algunos años y participó en coordenou la durante alguns redacción de la anos, ley participou sobre na redação da lei sobre repositorios de repositórios aceso abierto en la digitais de Argentina. acesso aberto na Participa del Argentina, equipo de investigación participa da Open equipe de Science Lab de la pesquisa Universidad Carlos III Open de Science Madrid. Lab da Es miembro Universidade de la Carlos III diretoría de de Madrid, DataSite, experta é membro da innovadora diretoria de DataSite, para el avance membro de la investigación en para o América avanço da Latina investigação na América y Latina miembro de la red de e curaduría membro y da gestión de rede datos de Curadoria pesquisa e Gestão de abierta. Dados de Ha Pesquisa dirigido o Aberta. participado en Dirigiu e proyectos de participou investigación em a nivel projetos de nacional pesquisa a nível nacional y dictado e cursos internacional de e tem posgrado ministrado sobre curso de estos pós-graduação temas. sobre esses En esta temas. oportunidad, Paola nos Nesta va a estar oportunidade, vai hablando falar de gestión de datos de sobre investigación gerenciamento de industriales dados de pesquisa e plano de de gestão investigación. de Bienvenida, Paola. dados. Bem-vinda, Paola. Muchas gracias, Juan, y Muito toda la obrigado, Juan, organización de a toda a este importante organização deste evento, que es importante un evento. placer compartir con ustedes. En realidad venía É um escuchando prazer muy compartilhar atentamente com vocês. a mis Eu vinha colegas de ouvindo cómo todo muito, esto se va com muita uniendo atenção, nossos colegas, como en isso vai distintos se unindo em instrumentos o diferentes prácticas que tenemos. instrumentos ou En este práticas que caso vamos a temos. hablar de la Neste gestión caso, de vamos datos de falar da investigación y gestão de dados de específicamente de los pesquisa, planes de gestión de datos. principalmente dos planos Pero de antes de gestão de hablar dados. de los Mas planes de antes de gestión de falar dos datos, planos de nos gestão detenemos de un dados, poquito en vamos qué parar es um pouco la para gestión de ver datos o de que é o investigación, que gerenciamento es de dados de lo que ya pesquisa. se venía hablando, un conjunto de É um prácticas conjunto de que práticas desde la que, planificación, desde la o investigación, planejamento, abarca la a organización, la pesquisa, documentación, abrange el a almacenamiento y organização, la a preservación documentação, y el momento de armazenamento, compartir los datos de preservação e o investigación. Como compartilhamento se de dados de decía antes, pesquisa. esto tiene Como que se ver dito antes, con isso tem que ver sostener la integridad com científica, la manter a reproducibilidad, la sustentabilidade científica, a seguridad, la protección de reprodutibilidade, datos, a es produção de decir, dados, a acompañar confidencialidade, al investigador y a la acompanhar o investigación durante todo el pesquisador proceso. durante Se todo o aplica a lo largo de processo. todo el ciclo de Aplica-se vida de los durante todo datos o ciclo y de vida dos dados, crea las desde a sua condiciones criação, para e cria implementar condições los para principios implementar mencionados os antes. princípios mencionados antes. El plan de gestión de datos O plano de específicamente gestão es de dados, más que un requisito especificamente, é administrativo, mais es do que um un documento requisito vivo, o debería administrativo, um serlo, documento vivo, ou porque deveria debería ser, actualizarse a lo largo porque del ciclo de deveria vida ser del atualizado proyecto. durante Entonces, o esto nos va a prazo de vida do permitir projeto. reflejar las Isso permite decisiones y los cambios en refletir la gestión de as datos decisões, as desde la mudanças, planificación hasta la desde o publicación planejamento y até a preservación de estos publicação e datos. preservação desses Los dados. planes de gestión de datos Os son, planos de gestão de dados por un lado, são, exigidos por um por lado, são organismos de exigidos por financiamiento en financiadores las e universidades, no solo instituições, en não Europa y en só Estados na Unidos, sino Europa e también nos en Estados América Unidos, mas também Latina. na América En Latina. Argentina, como decía Na Juan, el Argentina, requisito de como plan de dizia o gestión Luan, de datos o está ya requisito do en la plano de ley del gerenciamento de dados chama Lei, 26.899. a Lei En Colombia, por ejemplo, a través 26.809, del na Ministerio de Colômbia, através do Ciencias, Ministério de se Ciências, publicaron los foi lineamientos publicados específicos para la gestión de datos de os investigación. En Uruguay, alinhamentos para os la dados de ANI lo pesquisa. plantea en Na las Uruguai, convocatorias de a ANE financiamientos, es decir, é es colocado dispar. nos planos En de otros casos, financiamento, ou como seja, en é Brasil, ya diferente. tienen Em una outros casos, como no plataforma Brasil, conta com nacional uma de planes de plataforma gestión de nacional datos de en plano de la que gerenciamento de colaboran varios dados, onde financiadores. colaboram vários En cuanto a la financiadores. estructura, los planes de gestión de datos Com essa van a estrutura dos abordar planos, aspectos eles vão como abordar aspectos aspectos administrativos, los tipos y formatos de administrativos, los datos, los tipos e formatos dos estándares de dados, metadatos, estándares de políticas padrões de de metadados, almacenamiento, política de condiciones armazenamento, de acceso y condições de licencias, acesso, estrategias de preservación, licenciamento, roles y estratégia de preservações, responsabilidades, entre papéis otros. e funções e outros. Fundamentalmente, como se decía antes, E, no solo fundamentalmente, o que es se diz un não aspecto técnico, somente sino un
um herramienta aspecto de técnico, mas uma comunicación ferramenta de hacia adentro del comunicação equipo y hacia la para tanto institución para a y equipe e para a nos instituição permite, e permite, antes de nos empezar una permite, investigación, antes de anticipar qué começar uma desafíos vamos a pesquisa, tener, antecipar cómo quais podemos seriam nossos coordinar desafios, esfuerzos como si es que podemos coordenar existen ya datos esforços, se é que já disponibles, existem asegurar que los dados datos estén bien disponíveis, gestionados garantir durante que el esses dados proceso, estejam sean bem geridos durante o reutilizables y processo, cumplan con sendo las normas reutilizáveis e que éticas, cumpram com as legales, normas éticas, comunitarias, legais e etcétera, que se comunitárias, apliquen. etc., que sejam aplicáveis. Este es un ejemplo de Brasil del Este é um Registro exemplo do Nacional de Brasil, do Planificación de Registro Datos. Está Nacional de construida Gerenciamento de sobre Dados, foi herramientas y construída estándares sobre ferramentas internacionales. e padrões Esto hace internacionais. posible avanzar Isso faz hacia possível los avançar planes de gestión de aos planos de datos gestão de dados accionables por acionáveis máquina, por máquina, facilitando la facilitando a interoperabilidad, la interoperabilidade, a automatización y la automação integración e a con otros integração com sistemas outros como sistemas, como repositório, de currículum, sistema de de currículum, currículos, de gestión de sistema de investigación, currículos, identificadores gestão de persistentes, entre pesquisas, otros. registro de investigadores persistentes, entre ¿Cuáles outros. serían los beneficios de un Quais plan seriam de os gestión de benefícios de datos? um plano de Para el gestão de dados? investigador, aunque no Para o lo ve en un pesquisador, mesmo que ele principio, a não lo veja mejor no a início, largo plazo le va a ao longo ahorrar prazo, tiempo y le va vai a permitir economizar tener tempo e claridad permitir sobre cómo se ter hizo, qué mais decisiones se fueron clareza tomando. sobre quais decisões foram Esto lo vemos tomadas. nosotros mucho E nós en la vemos isso acusación de datos, muito donde a quando veces estamos fazendo a llegan apuração de solamente para dados, onde compartirnos somente chega para los datos compartilhar y a os lo mejor dados tienen que e volver a talvez reflexionar sobre las tem que decisiones que fueron voltar a tomando repensar sobre as decisões en que ese foram proceso tomadas de durante esse creación processo de sus de datos. criação desses Va a dados. facilitar la Vai colaboración y la facilitar a reutilización porque colaboração tenemos e a todo reutilização, documentado, la porque calidad tudo de já los está datos, documentado, a la qualidade dos tranquilidad sobre dados, todo, que no a se nos va a perder tranquilidade, y que hay principalmente, que eles una não são seguridad, un se backup perder, existe uma para el segurança, lado um de lo backup, que es etc. E las também, instituciones y las para o lado das bibliotecas, instituições e as va bibliotecas, a vai ayudarnos a tener un ajudar servicio a de apoyo a la ter um serviço investigación, de cumplir con apoio los para a mandatos de pesquisa, ciencia abierta, cumprir com os mandatos de fomentar ciência aberta, desde el inicio fomentar, de la investigación que incentivar desde o podamos início da pesquisa, cumplir que con estos possamos principios, cumprir com con el esses principio princípios FAIR, CARE y e com os TRUST. Es princípios un FAIR, punto de CARE e partida para TRUST. É implementarlos um desde ponto el de inicio del partida para proyecto. implementar desde o início da concepção do En projeto. cuanto Quanto este cuadro lo que intenta es este resumir quadro, eu los tento aspectos que resumir detalla un aqui plan de gestión de os datos. aspectos de um Primero plano se de concretan gerenciamento los de datos dados. administrativos, se Primeiro, os definen aspectos qué tipos administrativos de são datos se concluídos, van a se generar, definem en quais qué tipos de dados formatos, serão y gerados, que em qual sabemos formato, si son datos e que sensibles, si sabemos va a se haber são datos datos sensíveis, confidenciales, datos confidenciais, comunitarios. dados comunitários, Se va a etc. documentar y Tudo describir vai ser para que puedan documentado e descrito entenderse y para que possam ser reutilizarse, compreendidos e caracterizarlos. reutilizados, Un caracterizando-os. punto clave es la dimensión E um ética. ¿Cómo ponto-chave é a protegemos dimensão los datos ética. Como personales? Cumplimos con protegeremos os dados normativas éticas, pessoais, con cumpriremos as seguridad, normas, el segurança, almacenamiento, o que se hablaba en armazenamento, las que se presentaciones falava nas anteriores, la apresentações anteriores, seguridad, a cómo se van a segurança, respaldar, quién va a como serão acceder a esos datos. respaldados, Y quem si vai vamos a acessar a esses compartirlos, dados tenemos que e serão anticipar compartilhados. justamente que sea un repositorio de Temos que confianza, ver que las seja um licencias, repositório de posibles confiança, o restricciones para el licenciamento acceso. e as possíveis restrições Tenemos de que pensar en la acesso. seguridad Temos que y pensar preservación a também largo plazo. na preservação de ¿Quiénes longo va, prazo. el plan de gestión de datos va a consignar O las plano de responsabilidades del gerenciamento de dados equipo vai y qué qual é a recursos se responsabilidade van a da equipe e quais necesitar para recursos serão sostener todo este proceso necessários de para investigación? sustentar todo esse Entonces, processo estas de. secciones van a permitir Essas sessões vão considerar y permitir operacionalizar considerar e principios como FAIR, operacionalizar CARE os y TRUST princípios desde la etapa como de Fair Care planificación. traz desde a parte de ¿Cómo planejamento. implementamos FAIR mediante los planes de Como gestión de datos? Es implementamos algo más esse plano de claro. gestão de dados é mais claro, Digamos, el uso de identificadores persistentes, utilizando identificadores ORCID, OAuth persistentes, para instituciones, ORCID, datos para normalizados, então, licencias metadados claras, acceso abierto o padronizado, licenças embargos que claras, estén acesso justificados abertos y ou que queden embargos claros, justificados que estejam la claros, interoperabilidad mediante a formatos abiertos y interoperabilidade, usos de formatos estándares abertos e uso de reconocidos, padrões la reconhecidos, reutilización mediante documentación reutilizável, exhaustiva documentação y darle abrangente e contexto a toda esa dar investigación. contexto a toda essa interpretação Entonces, dessa pesquisa. para implementar Então, lo que para son los principios CARE implementar mediante los os planes de gestión de princípios que datos, nos planos de gerenciamento de dados, vamos a tener consentimientos vamos informados ter y consentimento ver si hay derechos informado colectivos e ver se existem involucrados, direitos coletivos, asegurar que los datos se eh, recolectan con el consentimiento explícito se y estão com respetando los conhecimento derechos explícito culturales y legales de las respeitando os direitos culturais e comunidades, legais da comunidade, la gobernanza de los a datos con governança dos participación dados com participação comunitaria. da comunidade, Va a tener que ver con incluir en las tem que incluir decisiones, como decía nas antes, decisões, como foi sobre mencionado acceso y antes, uso y custodia sobre de esos acesso, datos. uso e custódia dos Las dados restricciones gerados. As justificadas restrições van a establecer justificadas condiciones vão éticas estabelecer legales condições para, éticas si ou es legais necesario, limitar para, se for el necessário, acceso. limitar o Y acesso. en cuanto al beneficio E quanto ao colectivo, benefício el plan coletivo, podría o explicar o plano debería poderia explicar cómo explicar el ou uso de los deveria datos explicar aportará como o valor uso a estas desses dados vai
vai
dar valor a involucradas. Por ejemplo, a essa garantizando el acceso comunidade que está equitativo a los envolvida, resultados o garantindo, por compartiendo exemplo, resultados acesso específicos para esa equitativo aos comunidad. resultados e Ustedes compartilhando os van a ver resultados de que dados que en los beneficiam lineamientos diretamente de esse la grupo. política de Vocês plan de podem gestión ver de que no datos de la lineamento National dessas Science políticas de Foundation, datos, tá? específicamente sobre ciencias de la Tierra, Especificamente sobre ya ciência da Terra, habla de já esos fala principios. sobre esses princípios. Em, y bueno, el principio, los O principios princípio, Trust, os lo que princípios promueven Trust son, como ya dijeron, promovem, repositorios como já confiables foi y dito, são sostenibles. repositórios Entonces, para confiáveis e fomentar la transparencia, sustentáveis. tenemos Para que fomentar a transparência, describir el temos que descrever o qué repositório, políticas tiene, quais la políticas de duración acesso tem, a duração digamos, de da, mantenimiento da de esos preservação datos, desses los dados, roles claramente os asignados, la papéis, as planificación de la funções claramente curaduría, atribuídas, en cuanto a planejamento da de responsabilidad, curadoria, bueno, quanto à una responsabilidad responsabilidade, delicada de la quais institución, responsabilidades cómo se asegura de que da se cumple ese instituição e como plan o garantir se van a documentando los conformidade com cambios, esse plano, se asegurar vão el uso de estándares y buenas utilizando prácticas, o uso por de supuesto, padrões e elegir boas los práticas, repositorios que respondan a las escolhendo, necesidades de la escolhendo os comunidad, o repositórios que sea, al atendam às centrarnos en el necessidades da usuario, comunidade. vamos a Ao crear centrar no documentación usuário, vamos criar orientada a la documentação reutilización. acessível e Para garantizar orientada la para a sostenibilidad, vamos reutilização, a para ahí garantir a mismo en el plan sustentabilidade. Aí no prever los mesmo recursos y plano, las vamos estrategias prever os para recursos e as preservación y continuidad estratégias a para largo preservação e plazo y continuidade a longo tecnologías prazo que se e apliquen tecnologia las buenas prácticas. que utilizem as boas práticas. Bueno, un tema Bem, importante que a lo mejor no es tema tan conocido importante que talvez não en seja tão América Latina, conhecido pero na que es América Latina, importante mas tenerlo en que é muito cuenta, importante que es seja que los planes de considerado, gestión de é datos que os planos de gestão de dados accionables por máquina o acionáveis por MAP máquinas ou DMPs son ya planes MAP-DMPS estructurados são que pueden planos ser leídos e estruturados para interpretados ser por lidos e interpretados distintos servicios. por Entonces van a diferentes promover la serviços. Vão automatización, promover a el automação, o monitoreo y la trazabilidad. monitoramento e a Existe un rastreabilidade. grupo, Existe um grupo de DMP como el trabalho Standard de Working Group DP en como en o la Standard Working Research Group Data Alliance, da que Research Data ya, Alliance, digamos, ha generado que já documentación y gerou estándares, documentos y lo que e se prevé en padrões, cuanto a e se impacto, que ya se prevê está quanto viendo, relação aos es que se impactos, puede hacer un é mejor seguimiento que por parte de pode los dar um organismos de rastreamento financiamiento, de una mejor financiamento, interoperabilidad y financiadores, soporte para el cumplimiento de interoperabilidade los e distintos suporte para principios. Hay conformidade algunas automatizada. herramientas que ya los Algumas cumplen. ferramentas que já Es interesante estão la tesis cumprindo. de É Vidal, interessante a que hace todo tese un de Vidal, análisis que de las faz uma distintas análise herramientas. das Ella diferentes está orientada más al ferramentas trabajo en Brasil, pero bueno, orientada ao trabalho no DMP Online Brasil, y DMP mas Tool, DP entre otras, Online e VIP2 ya están trabajando já con esta estão tecnología. trabalhando com essas tecnologias. En este ejemplo, DMP Este Tool es exemplo una de herramienta desarrollada MP por la Tool é Universidad uma de California ferramenta y gestionada por desenvolvida pela Universidade el de Califórnia, consorcio atualmente California Digital gerenciada pelo Library. Digi Permite crear California e Digital interpretar Library, planes de que gestión de permite datos de criar, manera digitar e guiada según gerenciamento plantillas de distintas dados agencias de de acordo financiamiento, com como la modelos de NIH, National diferentes Science agências de Foundation. financiamento, como Ofrece ejemplos y sugerencias NS, para que cada oferecem sección. agências para Permite cada sessão, personalizar el contenido permite según las políticas personalização do conteúdo institucionales. de acordo com as políticas Integra ya institucionais, identificadores como integra os ORCID y identificadores está como ORCID integrándose a e, DataCite. está Entonces, integrando-se a ya, por DataSite ejemplo, podemos e ver já, los por planes de gestión exemplo, de datos en podemos ver os DataSite planos de gestão Commons. de dados em DataSite Y Commons. DMP Roadmap es una E plataforma DMP compartida con Roadmap DMP é Online uma del Reino plataforma Unido. compartilhada com Hay que decir DMP que hay Online do instituciones en Reino América Unido, Latina, ou especialmente en seja, Brasil, que instituições na ya América la Latina, han principalmente no lanzado y Brasil, están que já explorando utilizaram estas herramientas e de código estão abierto para explorando sus outras ferramentas de propios código aberto desarrollos. para seus próprios desenvolvimentos. A nivel europeo No, está la herramienta na Argos, Europa desarrollada está a por ferramenta OpenAIRE Open, como parte de ferramenta su por OpenAIRE, infraestructura de como ciencia parte de sua abierta. infraestrutura de ciência También aberta, tiene las e mismas também tem as mesmas planes guiados, compatibles planos específicamente con la guiados, política de la Unión compartilhados, Europea, pero también principalmente com a pueden ser política da União utilizados Europeia, por mas cualquier podem ser investigador del utilizados por mundo. qualquer Está pesquisador do disponible en mundo. diferentes Está idiomas, disponível em incluyendo diferentes español y portugués, idiomas, incluindo lo espanhol e que hace português, o atractivo, que digamos, torna para instituciones acessível de América Latina que para no tienen su instituições da América propia Latina que não têm estructura de sua plan de gestión de própria datos. infraestrutura de También plano de tiene gestão de dados, funcionalidades para tem generar também específicamente los funcionalidades planes accionables por para gerar os máquina, planos o sea, desde acionáveis su por inicio. MAPS, Y puede desde ser o una seu excelente início. opción para Pode ser investigadores uma que excelente quieran empezar opção a para digamos, planes de gestión de datos y no pesquisadores que tienen desejam começar a implementação de gerenciamento disponible. de dados e não os têm Mencionar disponível. el grupo de trabajo Mencionar de o la grupo de Research Data trabalho Alliance, al que da se pueden Research unir. Data Hay Alliance, que muchos podem se unir integrantes
Há Allí, muitos este integrantes grupo aí. definió un Este modelo de grupo definiu um referencia, un modelo de esquema común referência, para é um esquema representar comum para planes de gestión de representar os datos planos de como gerenciamento de estructura dados accionable por máquina. como Y estrutura el objetivo es permitir e que acionável por no máquina, los com o objetivo planes de no sean permitir que os documentos planos estáticos en não sejam somente PDF, documentos sino que puedan estáticos em PDF, integrarse senão que podem automáticamente con sejam repositorios, automaticamente sistemas de integrados a gestión outros CRI, sistemas, plataformas de repositórios, sistemas de financiamiento, de gestão CRIs, preservación, plataforma de currículum, etcétera, financiamento ou etcétera. preservação de currículos, etc. Bueno, este es el documento, Bem, yo este é o los dejo documento, ahí el enlace. aí está aí o link. Este modelo común que ya Este modelo comum estos lineamientos del já grupo estão de la com Research sua, Data Alliance com, han sido incorporados en herramientas já como foram DMP incorporados em Tool, ferramentas Argos, como o DMP Tool, DMV DM Online, Online, el Argos, plan de gestión de datos o plano de gestão la de plataforma de dados da Brasil. plataforma do Es decir, Brasil. en América Latina Ou esto abre seja, las na América oportunidades para Latina, abre implementar oportunidades para o implementar adaptar ou herramientas que ya adaptar están alineadas ferramentas con que los já estándares. estão O sea que si alinhadas com recién esses estamos padrões. empezando, Se nós podemos estamos aprovechar apenas lo que ya está começamos, podemos hecho aproveitar o que y já está sendo, o que já facilitar la foi feito integración e regional con facilitando a integração ecosistemas regional com o internacionales de ecossistema ciencia internacional de abierta. ciência aberta. Bueno, como síntesis, E, los resumindo, organismos de financiamiento y as agências de universidades financiamento das de América universidades da Latina ya América están Latina já trabajando estão hacia la trabalhando integración de estos planes para de gestión de integrar os datos planos en de sus gestão de políticas de dados ciencia em suas abierta. políticas de ciência aberta. Es recomendable Recomenda-se alinhar alinear estos planes con esses los planos principios acá com os mencionados, princípios já foram trabajar con mencionados, estándares trabalhar com os padrões, como la propuesta de la como a Research Data proposta da Alliance. Research Vimos que Data ya Alliance. existen herramientas Vimos que já existem disponibles ferramentas como disponíveis, DMP como Tool, DMP Tool, Argos, etcétera, que Argos, pueden ser etc., utilizadas que y podem ya ser están siendo usadas e já estão utilizadas, sendo usadas, adaptadas adaptadas e e integradas integradas de al acordo com o contexto contexto institucional. Se destaca el trabajo a nivel Se nacional de destaca o Brasil, trabalho nacional no al Brasil, liderar el desarrollo ao liderar o de desenvolvimento los planes de gestión de datos dos planos de gestão de accionables por datos máquina en la región, acionáveis por mostrando que es máquinas na posible região, avanzar con mostrando que estas é possível infraestructuras más avançar interoperables em y direção à constituye una gran infraestrutura mais oportunidad para inteligentes e fortalecer las interoperáveis. capacidades É uma locales grande y oportunidade para construir una fortalecer infraestructura capacidades locais de sólida y construir sostenible. uma Para infraestrutura regional finalizar, quiero sólida e destacar sustentável. que es Por fim, fundamental el rol quero de las destacar o papel bibliotecas, de los fundamental das profesionales de la bibliotecas e de seus información, profissionais da no informação, solo para dar não somente capacitación, sino para acompañar esta para dar planificación de gestión capacitação, de mas datos, no acompanhamento do para hacerla, planejamento, para la para curación y la fazê-la, para a sostenibilidad de los curadoria e datos a desde el sustentabilidade dos inicio dados desde o del início proyecto de do investigación. Y projeto ahí de no pesquisa. necesitan tener un E aí não repositorio, sino precisa ter um acompañar a los repositório, investigadores en somente la acompanhar elección os adecuada de pesquisadores esos repositorios. Si nas, bien obviamente es muy na valioso escolha desse tener un repositório. É repositorio, muito pero valioso contar los com um profesionales repositório, de la información, mas os aunque no profissionais da tengan esos informação, servicios mesmo que não contem com actualmente, esses serviços ya pueden atualmente, empezar a já trabajar podem en lo que começar es a trabalhar acompañar en los no planes de que é gestión de datos. acompanhar a gestão de datos. Creo que fue Assim, bastante rápido, acho que fui bastante rápido. pero bueno, Bom, muchas gracias y muito espero obrigada. haber dado un poquito de Espero ter información sobre falado el um tema. pouco sobre informação nesse tema. Muchísimas gracias, Paola, por tu presentación. Obrigada Quiero por sua destacar dos apresentação. cosas. Primero, Quero destacar, importancia de primeiro, a la importância investigación en la gestión de datos. Gestión de datos na gestão de dados, de que ellos pesquisas. naturalmente hacen. Isso é uma coisa que os pesquisadores sempre fazem, é planejar em função destes princípios que estão sendo trabalhados, princípios e boas práticas estão sendo trabalhados no nível internacional. Isso soma. Outra coisa que eu quero destacar é que a visão ou a perspectiva desde a América Latina, esses temas para nós parece muito longe das nossas regiões, mas você trouxe exemplos que não é assim, que podemos, já quase não se escuta. Não sei se Paula já me escuta. Eu me aproximo. Isso é ver que estas práticas e princípios já são uma realidade também na nossa reunião. Mas tem algumas perguntas e comentários dos assistentes. Se querem ir, se podem fazer outras colocando no chat. Lídia Novoa pergunta: qual a primeira recomendação que você daria para uma instituição universitária? Como pode começar a alinhar os pesquisadores no uso de gestão de dados? Eu posso contar a experiência que nós fizemos. Nós não temos uma ferramenta na universidade
de Rosário, nós não temos que uma ahora ferramenta realmente estoy pensando que agora estou implementarlas, pensando em pero sí tenemos implementar, un formulario mas online temos um y lo formulário que hicimos online. fue O que en la primera fizemos llamada a planes de gestión de datos no es primeiro dejar que chamamento para gestão de completaran esas dados é preguntas de manera permitir que eles abierta completassem essas y perguntas de luego forma aberta e analizar las depois respuestas, hicimos un analisamos as análisis con el área de respostas. estadística y pudimos Fizemos isso com a identificar área de estatística aquellos e componentes identificamos o respuestas aqueles que eran típicas componentes de ou los respostas investigadores que eram y entonces típicas le dos simplificamos pesquisadores. muchísimo más Assim, para simplificamos completar el plan de gestión de muito datos y mais para realmente completar funcionó o muy plano de bien. gerenciamento de dados e funcionou Pero muito bueno, bem. justamente Mas, todavía no está justamente accionable ainda por máquina, não no está está conectado, acionável por máquina, pero não está en esta conectado, primera mas experiencia essa nos primeira sirvió como experiência insumo para serviu entender para que nós qué datos se están pudéssemos entender generando, quais são os dados que estão prever, sendo bueno, si hace gerados, falta mejoras en la prever infraestructura, se un falta montón de melhorar a información que antes no infraestrutura, teníamos. O muitas sea que informações que ainda no não es tínhamos. necesario Assim empezar que não é con la preciso instalación de un sistema, aunque começar es com a instalação de um sistema. recomendable. É Si no tenemos recomendável, mas recursos, sobre se não todo temos os recursos, algún informático que principalmente lo pueda instalar, algum etcétera, informático que podemos possa empezar instalar, con esto. podemos Nosotros lo hicimos en el começar, WordPress de nuestro pois nós fizemos repositorio, no WordPress do simplemente nosso el plan repositório de gestión de datos somente y o plano luego de les gestão podemos de dar el dados e enlace depois podemos y mandar o link para allí vocês. E aí pusimos la información nós colocamos as necesaria y el informações acompañamiento. necessárias Es e decir, muchas instituciones en o América Latina acompanhamento. eso es Muitas lo que están instituições na haciendo, América una Latina é plantilla isso que estão fazendo. o un Fazem aí documento um en el modelo, cual se completa el plan de gestión de datos. documento onde se completa o plano de gestão de dados. Gracias, Paola. Sigo Obrigado, con Paula. preguntas Eu de continuo com de pergunta los asistentes. Luis dos, Caicedo hace una dos pregunta sobre assistentes de Gazeta fala, herramientas que pergunta existen sobre en la actualidad plataformas e para que los ferramentas que existem científicos de atualmente para investigación. desenvolver projetos Es de una pregunta pesquisa. demasiado Eu amplia, entendo que é uma si se pergunta muito refiere ampla, se se concretamente refere a aplicaciones concretamente a aplicações para generar o para gestionar planes de gerar gestión de ou datos. gerir Paola planos de mencionó gestão de algunas. dados. Paola, si quieres Paula já mencionou alguma, não sei se você repetirlas. quer repeti-las. Sí, los Sim, DMP Online o DMP Online y hay otras e como outras. Argos. O sea, si uno Argos. no tiene la Se herramienta, não puede utilizar temos a Argos ferramenta, eu posso o utilizar otra Argos, que por exemplo, digamos te ou genera el plan de qualquer gestión de outra datos, que te aunque gere no o va a plano estar de gestão de adaptado a lo dados, que requiere tu mesmo que não vai estar institución. adaptado ao que requer a Entonces, sua instituição. eso es una desventaja. Essa é uma desvantagem. Después, herramientas Depois, para gestión de la ferramentas para investigación. gestão Ahí, da bueno, habría que preguntarle más pesquisa. Aí a temos las que áreas de ciencia y perguntar tecnología principalmente o às si a áreas lo de ciência e mejor tecnologia ou alguém Dao o alguien que anterior DAWI puede tener más ou, idea de lo ou que Maui son possam ter mais esas, ideia esas do que são plataformas essas confiables más plataformas allá de confiáveis, los repositorios. mas além dos Bueno, nos vamos repositórios. un poco de tema y como Eu tenemos acho que varias vamos saindo um consultas, pouco de paso a la temas, como siguiente de temos Luis várias Caicedo. consultas. ¿Cómo es Vamos la de Luiz integración de Caicedo. Como a estas integração herramientas dessas con licencias ferramentas open source? como ¿Qué soluções licencias se open manejan para source? estas Quais herramientas? licenças vocês manejam nessas ferramentas? A parte GN1? La verdad, no sé. Na verdade, eu não sei. Digamos, la que es código abierto es A de código aberto que é roadmap, podrías que entrar y ver qué você licencia poderia tiene, entrar e ver qual licença ela tem. E supongo que son las E licencias suponho abiertas más que comunes. são as Yo no licenças soy, no abertas vengo mais del comuns. área de Eu software, não sou da área así de que, software, portanto, pero bueno, son de eu não código sei, abierto y mas elas são de adaptables. código aberto De e podem hecho, ser adaptáveis. Brasil en su De portal fato, o está Brasil, utilizando no seu site, herramientas de está código abierto. utilizando a ferramenta de código aberto. Perfecto. Paso a una consulta Obrigada. de Osvaldo A Gallardo. consulta de Oswaldo Para Paolo, Gallardo, para quienes para quieran Paolo, unirse, para los qualquer investigadores e queira investigadoras, responder. Os instituciones, pesquisadores e están encarando con instituições responsabilidad estão encarando com hoy responsabilidade también un a impulso a gestão do desorganizado para dados, ou cumplir con existe lo um que pueda impulso percibirse como una desorganizado nueva para que possa operación para la evaluación de perceber-se trayectorias como e uma nova investigaciones. avaliação Y para creo que es muy trajetórias e variado. instituições. Tenemos Isso é experiencia de variado. gente que lo hace Tenho uma para experiência de pessoas que completar, fazem digamos, para complementar, esa por exigencia exemplo, o que y é no lo piensa exigido pela demasiado. instituição e não Y ahí pensa muito. hemos E tenido também temos consultas tido específicas de reuniones consultas largas con específicas de gente que reuniões realmente se longas com toma el pessoas que tiempo de pensar el realmente plan de gestión de tomam datos tempo y para pensar no seu dice, bueno, plano lo de tendría que gestão de haber hecho dados desde siempre e porque pensa, eu nos deveria ayuda ter feito isso muchísimo desde a sempre, porque isso nos planificar todo ajuda y muito a sobre fazer o todo lo que nos contaban planejamento. antes, E que puede principalmente, haber como los comentava antes, que becarios pode que haver están en un momento y os luego se van bolsistas que estão aí, y depois queda vão sin documentación. embora e Entonces, não ficam ¿dónde está? registrados os seus ¿Dónde quedó documentos. el Onde está? archivo? ¿Qué Onde se está o hizo? ¿Qué arquivo? formato se O que usó? aconteceu? Qual Esas foi o formato decisiones que no están utilizado? documentadas se Essas pierden. decisões que não Entonces, são creo que documentadas se va se perdem. entendiendo el valor que Portanto, esto tiene vocês vão compreendendo y já o cada vez valor más lo hacen disso.
E buena cada gana, vez sobre mais todo eles porque fazem de boa vontade, pueden usarlo principalmente para porque investigaciones podem ser futuras. O sea, utilizados ese para plan pesquisas les sirve futuras. para entender, Esse plano para serve para compartir si es entender, para necesario antes de su compartilhar, se é publicación o necessário, cuando sea, antes que y seja después publicado a para qualquer momento, retomar los mas datos também y para tenerlos retomar claramente esses dados e ter documentados. claramente documentados. Muy bien, Luis Caicedo Obrigado, pide Luiz los Caicedo. contactos, están Pede las os presentaciones que van a contatos, estar esses são as disponibles en el sitio de apresentações que vão recursos estar de la disponíveis no site de Nakano. recursos. Le consulto a A Nakano Paola si a un consulta, grupo de Paola, investigación le se existe um conviene grupo de armar pesquisa, sus lineamientos de convém a eles gestión armar de os seus gestión de datos o lineamentos, seu utilizar el plano que de tiene la gestão de dados, ou institución utilizar o o que a instituição educadoras. maior tem, nesse caso, No, por supuesto que tiene a que seguir los universidade. lineamientos Claro que tem institucionales. que seguir Si as realmente ese orientações grupo tiene un tipo de datos institucionais, específico já que tem o um que grupo de por ahí no dados están, o específicos, aspectos como ou, por ejemplo los ou principios CLAR aspectos que como pueden no exemplo, os estar princípios contemplados que pode que não en lo de la estejam UBA, bueno, contemplados na siempre UVA, agregar más mas sempre pode información acrescentar mais y detenerse informações en detalles e que deter-se aportan, em eso está detalhes que bueno, pero contribuem, isso siempre está bem, manteniendo, digamos, mas que sempre se cumplan mantendo los o requerimientos institucionales cumprimento en dos primera instancia. requisitos institucionais em primeira instância. Una última pregunta del Uma chat última pergunta do chat de David que dice, ¿qué de Davi. recomendaciones o O mejores que recomendações e prácticas melhores existen para práticas promover el existem uso o para promover citación o de los uso datos de ou investigación? citação dos dados de pesquisa? Nosotros recomendamos, en Nós nuestra política recomendamos, recomendamos nas que nossas los datos se políticas, citen que como os una dados sejam referencia citados como uma dentro de, por referência ejemplo, el dentro. artículo, Por exemplo, que um no artigo estén não como Data esteja Availability Statement, Data puede estar, por Ability supuesto, pero Statement también pode estar, dentro de las mas referencias del também artículo nas para que referências do luego artigo, para que também depois DataCite y Crossref puedan DataSite cruzar la e información y Crossref pode podamos tener fazer o cruzamento das la informações cita e obter de esos a datos, porque si citação no, desses dados, no los tenemos. porque senão Eso não sería vamos tê-los. importante Isso saber seria de dónde importante, se então, obtiene la saber de información onde essas para lograr informações vêm mostrar esa para cita en poder el mostrar essa repositorio o donde citação no sea. Tiene que repositório estar ou em estructurada de la qualquer manera lugar. Tem en que la estar cual los servicios estruturada que na forma na consumen qual estos os datos serviços que lo consomem reconocen. esses dados precisam No sé si deles. hay alguien que sepa más Não de todo sei esto y lo se pueda, alguém que saiba alguno mais de disso e mis possa responder, colegas algum anteriores. dos meus colegas anteriores. De todas formas, ya no nos queda mucho Bom, tiempo. também já Eso não lo temos podremos tempo, retomar en futuras podemos retomar instancias. isso num Yo, un futuro. poco para cerrar, Somente solamente para quiero fechar, eu destacar dos quero cosas. Primero, la destacar duas coisas: interrelación y a cómo inter-relação así lo plantearon y lo e como foi explicitaron proposta, los tres explicitada, conferencistas, os la três interrelación conferencistas, y a inter-relação complementariedad entre e distintos complementariedade principios y entre os diferentes prácticas princípios e presentadas. práticas Esto hace apresentadas, pensar nos faz pensar en un sistema, si se em quiere, um donde la sistema, gestión se de quer, estos datos de onde a gestão investigación, de desses acuerdo a los dados de principios de ciencia pesquisa, de abierta, acordo com os dados de princípio de contempla ciência todas las aberta, puntas de un tema possam que es difícil, contemplar que as presenta pontas de sus um tema complicaciones, sus que tem suas complejidades a nivel complicações, de complexidades capacidades, no tanto nível de tecnológicas capacidade, como de tanto recursos tecnológica humanos, como a de nivel recursos legal humanos, y tanto no ético, nível legal, ético. y en ese sentido E quanto a isso, animar una vez más a quero todos los animar uma vez investigadores, mais a al todos os personal de apoyo, pesquisadores, los ao gestores pessoal de apoio, os vinculados a la gestores investigación en América vinculados às Latina, pesquisas a na América Latina, participar a de que participem RDA. na RDA. La membresía es gratuita para A personas. filiação é Tienen acceso a gratuita mucha para información, pessoas. Aí vocês têm vincularse con muitas expertos informações, vocês podem internacionales, vincular-se com y especialistas por último, internacionais, comentarles algo etc. que a veces E nos parece finalmente quero un destacar que campo isso parece bastante que é lejano, um campo que é muito, en la está región no muito parece longe de haber nós tantos e na avances região como en otros parece que não há componentes de muitos ciencia avanços abierta, como em como outros más componentes da ciência comercial, aberta. Por particularmente el exemplo, o acceso tema de directo a las redes publicações, sociales. principalmente, Sin não embargo, es comercial, una mas, realidad a nivel mas existe uma global, a realidade nivel global regional, como lo e mostraba Paola. regional também, Entonces, como bueno, Paula son temas que mostrava, tenemos que são empezar temas que a temos que discutir o profundizar y começar a involucrarnos discutir ou con la aprofundar, comunidad internacional. envolver-nos cada vez En mais este com a sentido, comunidade voy a internacional. los últimos Quanto a minutos a isso, eu Chloe deixo Claire vocês, de últimos RDA, momentos, a que tiene Clone un Claire de mensaje para RDA, que tem uma nosotros. mensagem para Muchísimas gracias a todos. todos los participantes, Obrigada a a todos os la referencia, participantes, a a RDA y a referência, RISA por a organizar RDA, estos a RISA, seminarios, por organizar por esses, invitarme, a los tres esses conferencistas. Fue un placer seminários, por compartir con ustedes. ter me convidado, e aos três conferencistas, foi um prazer compartilhar Thank com you. vocês. Muito Thank you, obrigado. Han. I'm just going to take Muito a couple of obrigado. minutes now.
Somente quero tomar uns minutos. Agradeço pela moderação, foi incrível, João. E também os nossos apresentadores, Mau e Doi e Paula. E também agradeço a todos os participantes que fizeram com que este webinário fosse muito informativo. Eu aprendi muito com vocês. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Conifer. Eu sou desenvolvedora da comunidade de SDA Alliance. Eu estou contente de estar aqui com a referência. Eu estou emocionado com os próximos passos para a comunidade latino-americana. Queremos perguntar uma coisa muito importante. Realmente queremos continuar construindo a comunidade na América Latina e queremos ajudá-los a trabalhar melhor em temas de dados que são importantes para a sua região. Os nossos colegas da referência RDA estamos pensando na possibilidade de criar um grupo RDA para a América Latina. Eu vou compartilhar um exemplo no chat agora mesmo, para que vocês podem ver como isso é visto. O exemplo que eu estou compartilhando é para RDA França. Assim, a ideia seria de, ao criar este grupo na página online, podemos dar um espaço especial para a comunidade América Latina. A ideia é que os membros podem se unir à comunidade RDA primeiro e, como se foi mencionado, é aberto e depois podem se unir com outros grupos latino-americanos e profissionais da região para encontrar informação recente, para ter discussões, interagir e ver alguns eventos mais recentes ou passados em suas áreas. Agora, no momento somente estamos planejando, é o momento para que vocês nos ajudem para decidir. Vocês pensam que esse grupo regional é uma boa ideia ou pensam que pode ajudar a resposta latino-americana? Por favor, vocês podem dar-nos uma reação aí, levantando seu polegar ou colocando, escrevendo sim, sim no chat. Vocês gostariam de ajudar a animar essa comunidade? Porque se isso acontece, daqui para frente, vamos procurar um grupo de indivíduos voluntários que possam nos ajudar a estabelecer essa comunidade. Se estão interessados em ajudar a liderar ou animar essa comunidade, por favor, deem seu nome novamente. Talvez uma informação de contato, e-mail, poderia ser de grande ajuda. Podem colocar isso no chat. Assim que alguém da referência pode acompanhar isso tudo que eu tinha que dizer. Vamos colocar um link no chat novamente para que você vou compartilhar meu e-mail. Se vocês querem entrar em contato comigo, se tem alguma pergunta, eu estarei feliz de respondê-la também. Assim que obrigada, esperamos vê-los pronto. Muito obrigada, Colin. Connie, parece muito importante ter uma comunidade latino-americana, já que a região tem suas particularidades e que pode contribuir muito com a RDA. Eu quero comentar que o próximo será deste século, será 20 de agosto, o papel do software de pesquisa ao longo do ciclo de vida da pesquisa. As inscrições já estão abertas. Podem fazer através do site de la referência. Aqui eu vou te colocar online. Agradecemos a todos por sua participação, pelo seu entusiasmo e continuamos fazendo uma troca sobre sistemas. Saudações.